Bem, eu me chamo Matheus Gonçalves, sou aluno do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade Federal da Paraíba e venho através deste, mostrar um trabalho de maquete de modelos didáticos de fungo realizado aí na atividade da disciplina de Biologia de Micro-Organismos. Então sabemos que os fungos eles são seres que inicialmente, lá no início, eles estiveram presentes eles eram inseridos no reino plantar, no reino dos vegetais. Mas depois de um certo tempo, eles passaram a compor aí o reino fungi, certo? Esses organismos, que antes são assim muito semelhantes às plantas, foram comprovadas algumas diferenças entre eles, entre essas duas classes. E uma dessas diferenças é que os fungos, eles possuem aí na sua parede celular a substância de quitina, diferente aí dos vegetais que têm celulose na sua parede celular. Então as células aí dos fungos são compostas por essa substância quitina. Os fungos eles são seres heterótrofos, diferente das plantas que são seres autótrofos. Então os fungos eles são seres heterótrofos, Eles se alimentam de matéria orgânica em decomposição já pronta. É, e eles fazem, essa questão dessa alimentação deles a partir da parasitação. Eles parasitam vegetais, humanos, entre outros seres, para conseguir aí o seu alimento. Ou podem também fazer o mutualismo, certo? Se associar a outros seres, a outros organismos para obter a sua alimentação, como é o caso dos rizóbios, Aí nas raízes das plantas, dos musgos e tudo mais. Esses organismos eles também podem ser seres unicelulares, a exemplo do bolores, leveduras, e também podem ser pluricelulares, em relação aí a outros gêneros dos fungos, que podem ser os penicílios, os aspergilos ou então os rizóbios, certo? Nessa atividade solicitada, a gente fez algumas maquetes, de alguns desses gêneros. O gênero penicílio, tá? Que foi feito aqui em material de isopor, certo? Então a gente fez em quadrinhos, Então foi utilizado o isopor, tinta, para pintar o fundo branco, que se tornou preto. Foram utilizados também massinha de modelar para fazer as estruturas do fungo. Foram pegados alguns papéis, escritos algumas dessas estruturas, e por cima, para conservar melhor essa maquete, foi passado aí um plástico filme para deixar ela mais firme e protegida. Agora eu vou explicar mais ou menos aí para vocês quais são as estruturas desses fungos. Começando pelo fungo, penicílio, do gênero penicílio. Então, voltando, pessoal. Começando aqui, pelo fungo do gênero penicílio, tá? O fungo do gênero penicílio, ele tem essa estrutura aqui, ó, certo? Esse fungo aqui, o penicílio, do gênero penicílio, ele é um fungo que ele é muito importante aí, ele realiza um papel muito importante no meio ambiente, para o meio ambiente. Um papel ecológico, como podemos dizer assim. Ele é um fungo que atua aí na decomposição e reciclagem de matéria orgânica. Então ele é muito importante nessa área. Esse fungo aqui, ele apresenta essas estruturas, certo? Então, na estrutura de baixo é chamada de estipe. E essa estipe, ela dá formações a ramificações diversas, certo? E essas ramificações, dentre essas ramificações, temos o ramo, a fiálide, a métula, tá? Que são ramificações que levam à origem dos conídeos, certo? Que são essas estruturas em formato de bolinhas, Essas estruturas aqui, os conídeos, são responsáveis pela reprodução desse tipo de fungo, certo?
Essas ramificações aqui, as fiálides, elas podem ser monovertilícita, bivertilícita e trivertilícita também, certo? Então tem esses três tipos aí e elas formam esse fungo que tem essas estruturas. Um outro fungo, né, também confeccionado nos mesmos materiais, massinha de modelar, isopor, é o fungo do gênero Aspergillus, tá? Esse fungo aqui, ele é um fungo de grande importância para a área do meio ambiente também, para a indústria, para a agricultura e também para a saúde, por ser um fungo, né, responsável pelo surgimento de muitas e muitas doenças fúngicas, né, principalmente por vias respiratórias. A aspergilose, que é uma doença, né, que acomete aí as vias aéreas, as vias pulmonares dos humanos. Essa doença se dá pela respiração dos esporos desse fungo, tá? Então as estruturas desse fungo, elas estão dispostas aqui nessa maquete, né? Ela também é formada por fiálides, os conídeos da reprodução, né? As fiálides, responsável por sustentar esses conídeos. Temos também a vesícula, né? Que existem estudos que diz que é nessa vesícula que ocorre a variabilidade genética desses fungos, tá? É responsável aí pela genética, por guardar esse gene desse fungo, de determinado fungo, né? Na vesícula. E temos também essa estrutura aqui, que é o conidióforo, né? O conidióforo aí responsável por dar sustentação a esse fungo. Então esse fungo aqui, apesar de ter esses problemas relacionados aí à saúde humana, né? Porque muitas espécies desse gênero aqui, eles causam essas doenças, mas também eles são muito importantes para a indústria. Por quê? Porque são utilizados aí na fabricação de diversos tipos de alimentos. Nós temos aqui também um outro fungo, né? É o fungo do gênero Rhizopus, tá? Esse fungo aqui ele tem uma importância muito ligada aí ao meio ambiente, né? Porque ele é um fungo que ele é um parasita facultativo aí de frutos e vegetais maduros, né? Ele é um fungo que produz esporos, certo? As estruturas desse fungo são, temos aí o Stolon rhizoides, tá? Stolon rhizoides, o Sporangioflora, o colarete, a columela, os esporangium, os esporangiospores, que são os poros. Esses poros podem ser de origem sexual ou assexual, ou seja, eles têm essas duas vias de reprodução. E nós temos aí, junto ao esporangium, que é quando esses esporos ainda estão presos ao apófises, certo? Então essas aqui são as estruturas desse fungo, dos fungos do gênero Rhizopus. E ele tem essa importância. E a gente não pode deixar de fora, né? Os fungos também unicelulares, que são, né, basicamente aí os bolores e as leveduras. Então as leveduras também foi feita uma maquete para elas, tá? Então elas têm esse formato aqui, certo? Então a levedura é uma célula, né? Ela é uma célula e essas leveduras